Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Hora Azulgrana, o programa onde fica a saber tudo sobre a atualidade do Torriense. Tenho comigo já os comentadores desta primeira parte do programa, Henrique Correia e João Antunes, que vamos falar aqui sobre os jogos do passado fim de semana e também lançar um olhar sobre as partidas que aí vêm. Na segunda parte vou ter comigo Tiago Henriques, treinador dos Benjamins, que nos vai falar aqui um bocadinho sobre o plano de nutrição que o clube está a seguir nestes tempos de confinamento. E, finalmente, na terceira parte, uma velha glória do Torriense que subiu à primeira divisão, o central Biguetti, diretamente do Brasil. Fique connosco, vai ser um programa muito interessante. Vamos já arrancar aqui com o Henrique e com o João. Muito bem-vindos à Hora Azulgrana. E vamos arrancar pelo futebol feminino, primeiras senhoras. Tivemos aqui um jogo com o Famalicão, muito desequilibrado. João, começo por ti. Uma goleada pesada, onde basicamente tudo correu mal. É isso mesmo, onde tudo correu mal. A semana passada tivemos aqui na Hora Azulgrana a falar sobre como poderia o Torriense fazer aqui uma mudança, uma surpresa, aliás, neste jogo, tendo em consideração que estavam a voltar algumas das titulares que tanto têm feito falta a esta equipa do Scout, mas desde logo muito cedo e tal como o Joaquim até avisou na Hora Azulgrana anterior, isto não é só voltar de lesão, não é? É preciso haver aqui um seguimento do trabalho e a verdade é que muitas destas jogadoras tiveram aqui uma grande quebra do ritmo competitivo. Creio que foi mais visível, particularmente do ponto de vista defensivo, o Torriense a ter aqui algumas dificuldades em controlar o caudal ofensivo do Famalicão, que também já conhecemos e já sabemos que é muito, uma equipa que pressiona muito a saída de bola adversária e que esteve sempre a tentar ocupar o meio campo do Torriense. A verdade é que o resultado acaba por ser fruto muito desses erros individuais. A defesa pareceu-me ali um pouco enferrujada, passa a expressão, a precisar de mais alguns minutos para se voltar a encontrar, o que é perfeitamente normal, e neste nível onde há estas diferenças de qualidade, o adversário não perdoa. A Milena está de parabéns também pela exibição que fez, a jogadora do Famalicão, que apontou 5 golos neste jogo. O Torriense consegue ainda assim apontar um tento, e agora é seguir a trabalhar, como dissemos. Seria eventualmente, havia sempre essa eventualidade de poder haver uma surpresa, mas tendo sempre em consideração a qualidade dos adversários. Não é fácil, mais um jogo complicado, e vamos esperar que esta equipa não deixe, eu sinceramente creio que esta equipa não deverá deixar o seu moral cair por estes resultados, porque já sabemos a diferença que há de qualidades entre as equipas semiprofissionais e as profissionais, como é o caso do Famalicão e até amadoras que há a este nível, e portanto o Torriense não pode baixar a cabeça, seguir a trabalhar, porque eu continuo a ver cada vez mais pontos positivos e o regresso das jogadoras, sem dúvida que é um desses pontos. O Henrique, tu tens muitos anos de futebol e diz-me uma coisa, um gol sofrido aos 40 segundos não há de estratégia que resista, não é? É verdade, de facto, o João disse, e bem, um abraço Marco, um abraço para o João, para todos aqueles que nos acompanham também. De facto, uma equipa que sofre um golo com poucos segundos decorridos, digamos que a estratégia que o treinador pode engendrar para a competição, para o jogo, portanto, cai por terra, porque de facto uma equipa que está com pouca moral, a equipa do Torriense nesta fase de campeão, ainda não conseguiu pontuar, portanto é uma equipa que procura a sua identidade, todos os problemas inerentes, todas as lesões que tem tido, tudo aquilo que tem abalado a equipa comandada pelo professor Nuno Cristóvão. Obviamente que começar a ganhar seria o melhor tónico que pode acontecer a uma equipa carente e que animicamente não está bem. Mas começar a perder, obviamente que, digamos que é um meio caminho andado para a derrocada, e de facto frente a um Famalicão fortíssimo, uma equipa que apostou muito este ano para outros voos, para discutir o título nacional, uma equipa que já tinha ganho ao Torriense também para a Taça de Portugal no Manuel Marques, e de facto, como disse o João, com uma jogadora, a Milena, conseguiu fazer 5 golos, portanto isto não é obra do acaso, e realmente num dia de grande inspiração de uma jogadora, e também com uma equipa de facto com uma qualidade acima da equipa do Torriense, e o Torriense com todos os problemas que tem tido, obviamente que não se esperaria um resultado tão desnivelado, 7-1 já não se usa, de qualquer forma, como disse o professor Nuno Cristóvão, acredita que esta equipa, depois de se reequilibrar, depois de algumas jogadoras voltarem à sua normalidade e de resolver alguns problemas de lesão, este Torriense vale muito mais, e obviamente que vai deixar ainda, esperamos nós, uma boa imagem depois da excelente imagem que deixou na fase de apuramento.
Muito bem. Vem aí o jogo com o Marítimo, ou seja, a outra equipa que é do nosso campeonato. Aliás, o Torriense já defrontou na primeira fase com um empate, esteve à beira de perder, esteve à beira de ganhar e acabou empatado. João, foi um dos grandes jogos da primeira volta do campeonato. Sim. Achas que agora na Madeira o Torriense pode encontrar o tal caminho, pelo menos dos pontos e das melhores exibições? Sim, sem dúvida. Já discutimos isso mais do que uma vez. Este campeonato está dividido, portanto, nesses dois polos de 4 equipas cada, mas a verdade é que é preciso ter atenção que este Marítimo, apesar de não somar pontos desde esse empate, precisamente como o Torriense, à semelhança do próprio Scout, é uma equipa que, não, aliás, parece que o Scout contra o Amora empatou no último jogo já da fase, parece que foi noutra vida, porque entretanto tivemos aqui a paragem no campeonato. Sem dúvida, sem e agora dúvida. nesta fase de campeão, o Marítimo leva jogos contra 3 das equipas mais complicadas, contra Braga, Sporting e Benfica, e não conseguiu pontuar. Ainda assim, tem 3 golos e as derrotas não foram demasiado expressivas. Portanto, é uma equipa que está aqui, é uma equipa forte. E, ao contrário daquilo que aconteceu na primeira volta, onde o Marítimo vem, e lembramos de uma série de jogos assombrosa, quase dois jogos a cada 3 dias, quase, ou 4, esta equipa do Marítimo estava bastante desgastada. Agora já não será bem assim, portanto vamos ter aqui uma equipa do Marítimo diferente. Tem muito boas jogadoras, atenção à Telma Encarnação, que é jogadora de seleção nacional, mas portanto é agora com o regresso das jogadoras do Torriense, é aguardar precisamente que tenhamos aqui um jogo mais equilibrado e que sirva também para as jogadoras do Scout voltarem a ganhar ritmo, porque não nos podemos esquecer, ainda há uma segunda volta e há muitos pontos para ainda serem conquistados. Henrique, vamos ter no domingo 2 equipas à procura do mesmo, ou seja, os primeiros pontos nesta fase de campeão e um certo pontapé na crise, não é? É verdade, o Marítimo acredita que depois de ter jogado contra equipas mais fortes, equipas candidatas ao título, que tem um excelente ensejo para poder conquistar 3 pontos. O Torriense, por sua vez, também acredita que depois da turbulência que teve, de todos os problemas que afetaram o seu plantel, obviamente que encara este jogo com a equipa da Madeira de uma forma disponível para poder chegar aos pontos, porque é isso que a equipa de Nuno Cristóvão quer. Portanto, seguramente que será esse o grande motivo que vai levar a equipa e o grande objetivo até ao final da temporada, sabendo que o Torriense já não pode aspirar ao título e obviamente que o que interessa agora é deixar uma excelente imagem. Essa excelente imagem pode começar já no jogo frente ao Marítimo, embora nós saibamos que o Marítimo também encara este jogo como uma forte possibilidade de conseguir os 3 primeiros pontos nesta fase de campeão. Penso que pode ser um jogo interessante, 2 equipas que vão jogar desinibidas, o Torriense com algumas jogadoras também agora a tentarem ganhar algum ritmo de jogo e a poderem proporcionar outra qualidade à equipa e, portanto, acredito que pode haver até aqui uma repartição de pontos para as 2 equipas, mas seguramente que estou convencido que vai ser um bom jogo de futebol. Muito bem. É uma partida que vai ter lugar no domingo às 11 da manhã, que não terá transmissão e que, portanto, deverá acompanhar as incidências através das nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram e o Facebook do Torriense, onde serão dados todos os detalhes da partida à medida que forem acontecendo os lances e os golos. Vamos agora apontar agulhas para o futebol masculino. Henrique, agora vou começar por ti. O Torriense foi até ao campo de Santarém, União de Santarém, um jogo que se previa difícil, com um adversário complicado, mas onde o Torriense deixa uma excelente imagem e uma vitória categórica. O Torriense foi ao Chão das Padeiras a Santarém demonstrar toda a sua qualidade, toda a sua categoria. Era um jogo muito importante para o Torriense, um jogo de grau de dificuldade elevado, um Santarém que estava de facto no caminho certo, uma equipa que começou a época com o André Luiz, depois teve problemas de Covid, teve algumas jornadas que foram adiadas, começou mais tarde, e quando começou mais tarde, perdeu logo no Alverca por 3-0 o primeiro jogo, depois perdeu frente ao Lourinhãense para a Taça de Portugal, e aí André Luiz saiu do comando técnico desta equipa, um bocado inesperadamente, porque era um treinador que tinha feito um bom trabalho o ano passado, é um bom técnico, é um jovem técnico de qualidade, tinha escolhido um plantel à sua imagem, e foi um bocado surpreendente a forma como a União de Santarém, à segunda jornada, ou ao segundo jogo, não foi a segunda jornada, porque foi uma jornada de campeonato e uma Taça de Portugal, abdicou do treinador, do André Luiz.
Entretanto, quando entrou o Acácio Santos, o Acácio de facto conseguiu introduzir muita qualidade nesta equipa também. Portanto, é um técnico que já demonstrou competência, e esta equipa da União de Santarém começou a afirmar-se também com alguns jogadores novos, e demonstrou até à jornada do Torriense que era um candidato. O Torriense e o Alverca tinham que se preocupar com esta União de Santarém, porque era uma equipa que vinha de facto a demonstrar muita qualidade, com boas, portanto, a qualidade com as boas exibições a corresponderem também a bons resultados. O Torriense tinha aqui um jogo de facto fundamental, não podia perder pontos, o Torriense não pode perder pontos, e chegou ao chão das espadeiras e demonstrou toda a qualidade. Uma equipa que encarou o jogo com naturalidade, demonstrou que toda a sua identidade, uma equipa que do início ao fim esteve muito focada, muito concentrada. O Santarém entrou bem no jogo, o Torriense faz o gol no pontapé de canto através do cabeceamento do Wellington, e a partir daí notou-se que o Torriense nunca teve o jogo em causa, embora, e apesar da boa réplica da União de Santarém, que na segunda parte também começou bem, mas depois com aquele gol fantástico do Filipe Andrade, um jogador que realmente consegue demonstrar a sua qualidade em pormenores que demonstram que ele tem uma qualidade acima da média, e penso que é um jogador, eu já digo isto há muito tempo, que eu já conheço o Filipe Andrade há muito tempo, e de facto já no Praense ele demonstrava que era sempre um jogador acima da média, numa equipa do Praense muito boa, recheada de grandes jogadores, uma equipa que esteve sempre a discutir a playoffs de subida, e foi a mais-valia da equipa comandada por que está bem. O Torriense normalmente ganha. Estamos aqui com algumas dificuldades em ouvir-te, Henrique. Eu penso que, me dizia o José Maria Peroto, demonstrou substrato de campeão. É uma do Torriense. Henrique, nós estamos aqueles 11 que jogaram, portanto, nada a apontar. Os outros que entraram são... até me custa às vezes o Torriense jogar em 5 minutos ou 10, porque realmente o Torriense tem tantos e tão bons jogadores que de facto penso que... Henrique, nós não estamos a conseguir ouvir-te neste momento. Henrique, fast e forte. Henrique, e a exibição que a equipa... Henrique, nós não estamos a conseguir ouvir-te neste momento. Não estamos a conseguir ouvir-te. Deve estar aí com algum problema de internet, de conexão. Henrique? Talvez algum problema de internet. Não sei. Talvez. Nós não estamos a conseguir ouvir-te. Eu vou, se calhar, agora passar a bola ao João. João, enquanto tu talvez tentes resolver o problema, Henrique... João, diz-me uma coisa, o que é que tu achaste deste jogo? Ou seja, como é que viste a partida do Torriense? Uma entrada muito segura e depois um controle de todos os momentos do jogo, inclusivamente aqueles onde foi preciso sofrer, não é? Sem dúvida. Foi uma equipa do Torriense que pareceu-me a mim, voltou às grandes exibições que nos tinha habituado logo no arranque da temporada. Sabemos que houve aqui um ligeiro declínio nos jogos anteriores, particularmente no início talvez de 2021, mas depois a equipa já está a voltar a reencontrar-se, e também creio que depois de ter sido injetada alguma competitividade pelos reforços no plantel, que também vieram acordar alguns jogadores a trazer de volta as suas melhores exibições. Foi um jogo onde, e tal como dizia o Henrique, que o Torriense, o Santarém entrou muito bem, o Torriense acabou por chegar primeiro ao gol com o cabeceamento do Wellington, que mais uma vez faz uma exibição de encher as medidas a qualquer adepto do futebol, e depois, a partir daí, controlou muito bem todos os momentos do jogo. Também aqui queria fazer uma particular atenção para a estreia do João Pereira, aqui a estrear-se no lado esquerdo da defesa, e uma equipa que volta a jogar com Silas e Ricardinho. Havia essa questão que já tínhamos colocado, como é que seria que as exibições destes dois jogadores, ou, aliás, tendo saído do banco e tendo estado envolvidos no gol frente ao Almeirim,
como é que isso iria afetar a equipa. Voltaram à titularidade, Ricardinho a mim a jogar ali atrás dos 2 pontas de lança, é um jogador muito bom, e foi uma equipa do Torriense que realmente está de parabéns. Voltou aqui a algumas caras mais habituais, fez uma belíssima exibição. Eu não diria que banalizou, mas controlou um adversário de grande mais-valia como o União de Santarém, e portanto está de parabéns por isso, uma exibição digna da posição que ocupa na tabela classificativa nesta Série F. Henrique, queres concretizar a tua ideia? Olha, eu não sei se estou a chegar ou não já. Agora sim, agora sim. Sim. Muito bem. Não, como dizia, eu queria só acrescentar aqui dois ou três pormenores. Como disse o João e bem, Ricardinho foi muito importante porque é um jogador diferenciado, é um jogador que joga muito bem entre linhas. A União de Santarém tentou também apertar linhas e encostar as linhas, mas o jogador que fez a diferença, que caiu sempre entre linhas e que veio buscar sempre jogo, foi o Ricardinho, que é realmente um jogador que tem a grande capacidade de conseguir jogar muito bem de costas para a baliza contrária e consegue depois virar-se e fazer o jogo, um jogo direto e um jogo com passos de ruptura. De facto, é um jogador muito diferenciado e que é muito importante, especialmente quando o Torriense encontra estas equipas que se fecham mais e que jogam com linhas mais encostadas. Depois, como o João também disse, o João Pereira fez o primeiro jogo, mas como a equipa, de facto, o Torriense é uma equipa tão boa, tão bem recheada de jogadores de qualidade, digamos que não se nota nem a ansiedade do jogador, nem uma estreia, porque ele entrou, parecia que já conhecia a equipa desde o início e, portanto, jogam de olhos fechados. Depois há pormenores, o próprio Silas, um jogador que, de facto, é um jogador desequilibrador, quando muda de velocidade, deixa os adversários para trás, cria desequilíbrios, mas também vem atrás buscar jogo quando é necessário, consegue vir também em ações defensivas que são muito importantes, e é bom não esquecer que o segundo gol nasce de um excelente passe dele numa zona mais recuada e consegue de facto projetar a bola para o eixo central do ataque do Torriense, onde depois o Filipe Andrade tem uma jogada em que é um hino ao futebol, de facto, um gesto técnico perfeito, uma recepção orientada e depois mais para a direita, com mais um pequeno toque, consegue de facto ajeitar a bola de maneira a que fizesse um golo no ângulo superior à esquerda da baliza da União de Santarém. O que dizer mais deste Torriense, que em Santarém voltou a demonstrar toda a sua qualidade. Penso que também nesta fase crucial do campeonato, penso que a equipa está bem animicamente e fisicamente, e penso que todos nós torrienses podemos estar tranquilos, porque seguramente vai ser decisivo os 2 jogos com o Alverca. Obviamente nós já antevíamos isto logo no início da época, percebíamos que isto ia ser uma luta quase a 2, com um ou outro clube a intrometer-se e a poder retirar pontos que poderiam ser decisivos depois no último jogo com o Alverca. Foi quase assim. O Torriense tem, de facto, tem uma trajetória fantástica, tem 2 empates, tem uma derrota, todos nós sabemos, como em Sintra. O Alverca tem 3 derrotas, teve o problema, enfim, que também afligiu o plantel com a morte do Alex Apolinário. Também é uma grande equipa, o Alverca, é uma equipa digna, é uma equipa que se calhar também merecia, como o Torriense, 2 equipas muito apetrechadas e que estão preparadas para a alta competição. É pena realmente ficar tanta gente pelo caminho, porque há equipas que mereciam, só vão subir 2, este é que é o grande problema, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu acredito que o Torriense vai à fase final e vai discutir a subida, mas depois também não sabemos, porque as outras equipas também são fortes. Não sabemos ainda quais são as equipas. Para já, perfila-se a União de Leiria, Vitória de Setúbal, Sporting B ou Amadora. São equipas boas todas elas, mas penso que este Torriense está muito preparado, bem preparado e excelentemente apetrechado para demonstrar que merece aquilo que todos os torrienses desejam, que é realmente chegar à segunda liga. Exatamente. Vem aí um fim de semana desportivo. Amanhã temos Torriense contra 1º de dezembro, uma equipa que curiosamente roubou pontos ao Torriense na primeira volta, aquele empate de má memória em Sintra. João, achas que amanhã é dia de redenção? Sim, tudo indicaria que sim. Existem 2 grandes diferenças para essa partida. Aliás, eu até poderia dizer 3, mas uma delas foi que o jogo anterior, frente ao 1º de dezembro, disputou-se praticamente 10 contra 10, com as 2 expulsões que aconteceram seguidas em Sintra.
Mas para mim as duas grandes diferenças é que o 1º de dezembro já trocou de técnico, portanto é uma equipa, aliás penso que já trocou 2 vezes de técnico, atualmente o técnico Paulo Moraes, muito jovem, que vem da equipa B, orientou a equipa no último jogo, que foi uma vitória frente ao Caldas, portanto um resultado a ter em conta. E a outra grande diferença é mesmo o terreno de jogo. Sabemos em que condições é que o Torriense jogou no 1º de dezembro, um sintético que ainda para mais não estava nas melhores condições, um campo que para uma equipa como o Torriense que gosta de circular a bola e jogar a toda a largura, teve muitas dificuldades em fazê-lo, portanto foi um jogo que não foi dos melhores em termos de espetáculo. No Manuel Marques, ao que tudo indica, iremos ter um jogo diferente e, portanto, nessas condições, penso que o Torriense tem que ser considerado como o grande favorito este 1º de dezembro. Só leva 2 vitórias na Série F, mas atenção, é uma equipa que não perde há 2 jogos, empatou com o Pedro Pinheiro e bateu o Caldas, portanto, é preciso ter atenção, não esquecer, eu gosto muito de recordar que os jogos começam sempre 0-0, não há jogos ganhos antes do início e, portanto, respeitar sempre o adversário é fundamental, sendo que o Torriense vai aqui para mais um jogo onde tem que reforçar a liderança porque o Alverca já está mesmo aí. Henrique, Filipe Moreira na conferência de imprensa de antevisão deste jogo falou justamente nisto que o João está a dizer, muito respeito sempre pelos adversários, mas sobretudo o Torriense a preocupar-se com ele próprio, e lançava-te aqui outra pista. O Torriense vai defrontar esta equipa do 1º de dezembro, poucos dias antes de receber o Alverca, no jogo que será a contar ainda para a primeira volta do campeonato. Até que ponto é que isto pode ter aqui alguma influência, ou achas que os jogadores do Torriense estão com o chip absolutamente virado para o 1º de dezembro e para a importância destes 3 pontos antes dessa importância partida com o Alverca? Não, só podem estar. Aliás, o Filipe Moreira deve ter tido a preocupação de transmitir isso aos jogadores. O Torriense tem que ganhar ao 1º de dezembro e só depois é que tem que pensar no Alverca e tem tempo para isso. Hoje os atletas estão melhor preparados para jogarem em espaços mais curtos, portanto, o Torriense primeiro é fundamental ganhar ao 1º de dezembro. E como o João disse bem, não há vitórias antecipadas, os jogos começam todos 0-0. O Torriense perdeu 2 pontos no Conde Sucena, frente ao 1º de dezembro, num sintético difícil, num campo acanhado, mas perdeu 2 pontos. O Alverca teve muita dificuldade em ganhar no 1º de dezembro, só ganhou a 3 minutos dos 90, com um gol do central João Freitas. Este 1º de dezembro, de facto, é uma equipa que tem estado muito aquém. Por isso mesmo, Paulo Mendes, Paulinho, que foi jogador do Benfica e do Estoril, saiu do comando técnico desta equipa, que tem grandes dificuldades para se manter para o ano no Campeonato de Portugal. Mas a realidade é que este 1º de dezembro, ganhando o primeiro jogo da época frente ao Sacavenense e o último desta competição frente ao Caldas, vem, como disse o João, moralizado porque já tinha empatado em Perpinheiro 2-2, também num campo muito difícil, também é um campo que o Torriense vai ter dificuldades, porque é um sintético difícil, um campo que também não tem medidas mais exíguas, e portanto estes campos são sempre muito problemáticos. Um dos campos que eu no início da época disse que o Torriense ia ter dificuldades era precisamente este campo do 1º de dezembro, porque eu conheço bem este campo e é um campo muito difícil para equipas que jogam como o Torriense. O Torriense podia ter ganho o jogo no minuto 94 ou 95. Há uma defesa fantástica do guarda-redes com o cabeceamento do Wellington Pagolo, em que o Torriense de facto acabou por não ganhar. Mas eu penso que este 1º de dezembro é uma equipa que vai jogar a Torres Vedras fechada, seguramente. Vai jogar se calhar num 5-4-1 ou num 5-3-2 e depois tentar sair em transições rápidas para tentar surpreender o Torriense. O Torriense vai ter que ter alguma paciência para desmontar estas equipas, porque eu lembro-me do jogo com o Pedro Pinheiro em Torres Vedras, foi um jogo tremendamente complicado, porque foi uma equipa também muito fechada lá atrás, também no 5-4-1, só desmontava, tentava sair nas transições, e o Torriense ganhou esse jogo 1-0, mas penso que a equipa tem que estar focada, porque estes jogos às vezes, nestes jogos às vezes que os campeonatos se complicam e só depois de ultrapassar o 1º de dezembro, então aí sim o foco é Alverca. O foco é Alverca, o Torriense este ano já jogou com o Alverca, ganhou 2-0, é uma equipa que sabe perfeitamente o que é que vai encontrar da equipa ribatejana, portanto os processos estão identificados. Penso que Filipe Moreira conhece perfeitamente e sabe como desmontar a equipa do Alverca, mas para isso vai ter que ganhar ao 1º de dezembro, como o João disse bem, os jogos começam todos 0-0 e o Torriense tem a noção que neste campeonato perdeu 2 pontos frente a esta equipa. Sim, senhora. Esta partida é amanhã, sábado, às 11 da manhã,
no Manuel Marques, porta fechada naturalmente, mas com transmissão em direto no Facebook do Torriense, da ONFM e da Torres Vedras Web, assim como no YouTube da Scoot TV e da ONFM, 11 da manhã, amanhã, sábado. Entretanto, e porque a próxima Hora Azul Grená será já na próxima sexta, João, lance também aqui o repto para que faças um olhar e uma antevisão da partida de quarta-feira entre o Torriense e o Alverca. Sim, o Henrique já falou e muito bem sobre esta Alverca. Estamos bem cientes também da qualidade que tem o plantel desta equipa ribatejana, que apostou muito este ano, assim como o Torriense, na subida para a segunda divisão, neste Campeonato de Portugal, que é sempre tão difícil onde é sempre tão difícil de ser promovido. Uma equipa que, depois de um deslize com o Santarém, vem de 4 vitórias consecutivas, uma delas, inclusive, a meio desta semana, uma vitória pela margem mínima frente à União de Almeirim por 1-0. É uma equipa que tem atualmente o melhor ataque e melhor defesa da Série F, portanto uma equipa que, apesar da troca de técnico que já teve e a surpresa de Tony Pereira a ter assumido a equipa do Alverca, é uma equipa que mesmo com esta mudança está a jogar muito bom futebol, tem estado a conseguir os 3 pontos, e eu já testemunhei alguns jogos em que foi complicado ao Alverca a vitória, mas que acabou sempre por surgir, e isso sabe-se que num campeonato que é uma maratona é o mais importante. É preciso ter muita atenção, particularmente ao Ricardo Rodrigues e ao Filipe Ryan, que são os 2 melhores marcadores desta Série F, 2 jogadores a ter em conta, que no Manuel Marques não tiveram vida fácil, e particularmente o Filipe Ryan aqui não teve um jogo muito bem conseguido, e portanto esperemos que, enquanto adeptos do Torriense, enquanto torrienses, esperar que esta equipa do Alverca não passe aqui pelos melhores dias, mas cabe apenas ao Torriense e aos seus jogadores demonstrarem que têm a qualidade que nós lhes reconhecemos e que têm demonstrado até aqui para conseguir um bom resultado frente ao Alverca, neste jogo que ainda é referente, e como disseste, Marco, à primeira volta deste Campeonato de Portugal Série F. Henrique, o que é que tu esperas quarta-feira? Olha, eu espero um grande jogo. Eu espero que as duas equipas proporcionem um grande espetáculo. É pena não haver público, porque seguramente que este era um dos jogos em que o Manuel Marques poderia ter mais de 2.000 pessoas a assistir, garantidamente, porque o público está ávido destes grandes jogos. E, de facto, o Alverca e o Torriense são as 2 melhores equipas desta série. Esta é que é a grande verdade. São claramente equipas de segunda liga, não é, Henrique? Bons jogadores. Perdão, Marco. Dizia-te que são claramente 2 equipas de segunda liga. 2 equipas de segunda liga. 2 equipas que estão preparadas, como eu disse, para o futebol profissional. Eu penso, no jogo da Taça de Portugal, já demonstraram que eram 2 equipas à altura uma da outra, que aqui e acolá podem divergir em termos de qualidade, mas que no cômputo geral estão muito equilibradas. Penso que o Torriense tem um plantel melhor, mais recheado, com mais soluções lugar por lugar. O João falou e bem no Ricardo Rodrigues, que é um jogador que leva 11 golos, salvo erro, 11, 12 golos. Ele ontem marcou o golo da vitória do Alverca frente ao Almeirim. Portanto, na recarga é uma grande penalidade em que o Filipe Ryan proporcionou a defesa ao guarda-redes do Almeirim, e depois o Filipe Ryan com 8 golos, portanto um jogador também desequilibrador, muito desequilibrador, um jogador com muito talento, com muita criatividade, um jogador que já demonstrou por onde passou. Portanto ele jogou no Caldas, naquela equipa do Caldas, foi à meia final da Taça de Portugal, esteve no Académico de Viseu onde não foi bem sucedido, mas é um jogador com muita qualidade. Penso que o Torriense vai ter que ter muita atenção aos movimentos do Filipe Ryan, porque é um jogador desequilibrador e um jogador que pode em qualquer momento criar não só situações para gol, como ele próprio pode finalizar e bem. Depois esta equipa também tem uma defesa muito, muito, muito boa. O Alverca tem um quarteto defensivo, embora eles às vezes joguem no sistema de 3, e para mim esse sistema é onde o João Freitas, por exemplo, que é um jogador num sistema de 4, que é um jogador muito forte no espaço aéreo, mas no sistema 3 joga descrito para a esquerda e não se sente tão à vontade, mas realmente ele e o Léo Bolgado, com o Jorge Bernardo à direita e com o Tiago Gomes à esquerda, fazem um quarteto defensivo de grande qualidade. É uma equipa realmente, eu penso que o Torriense tem argumentos para ganhar, e acredito que o Torriense vai ganhar o jogo, sinceramente.
dois grandes técnicos, Filipe Moreira do lado do Torrense e António Pereira, também um grande técnico, que vai estar do lado do Alverca, e penso que vai ser um jogo que se poderá decidir em pormenores. E eu acredito que nos pormenores os grandes jogadores normalmente aparecem nos grandes jogos. Acredito que pode haver um Filipe Andrade tanto a desequilibrar o jogo, ou um ou outro jogador que também possa realmente, o Filipe Ryan do lado do Alverca, que é um jogador realmente também desequilibrador, uma bola parada, um Wellington Matos, que é um jogador fortíssimo no espaço aéreo, também nas bolas paradas, o João Freitas, também um jogador do Alverca muito forte no espaço aéreo, que não é um jogador muito alto como o Wellington, altos são, mas não são jogadores de 1,90m, 1,83m, 84, mas também tanto um como o outro a atacarem muito bem o espaço aéreo, onde a bola aparece, e a desequilibrarem. Vamos ver o que é que vai suceder na quarta-feira, mas eu estou em crer que o Torriense, ao seu nível, é um Torriense mais forte que o Alverca, e tem uma palavra a dizer. Pena que é de facto não haver público, porque o público seria seguramente o 12º jogador e catapultaria o Torriense para um possível triunfo. Muito bem. Henrique e João, muito obrigado pela vossa presença. É sempre um prazer ouvir-vos falar de futebol, ouvir falar quem sabe, é de facto um prazer muito grande. Henrique, a ti eu convido-te a regressares na terceira parte, porque vamos ter connosco alguém que conheces muito bem, o Fernando Biguetti, e estou seguro que ele vai gostar de te rever. Fica combinado? Muito bem, um grande amigo que me deu uma das maiores alegrias desportivas de sempre, com aquele... Ele não marcou, mas obrigou o Elísio a fazer um autogol naquele célebre jogo na Maia, 3-2, e que eu tive a oportunidade de relatar e de sentir uma emoção fortíssima com a subida do Torrense à primeira divisão. Será muito um gosto estar com o Fernando Biguetti. Vamos falar já de muito tempo, de muito pouco tempo. Fique comigo para a segunda parte, teremos aqui connosco o Tiago Henriques para nos falar de como tem sido o plano de nutrição dos atletas do Torriense, da formação, neste período de confinamento. Henrique, até já. João, um excelente fim de semana. Para a semana, conto com vocês outra vez. Grande abraço. Muito obrigado. Um abraço, João. Um abraço, João. Muito obrigado. Fique comigo. Até já. Muito bem-vindos à segunda parte da Hora Azulgrana. Hoje eu tenho comigo o Tiago Henriques. Ele é treinador de Benjamins do Torriense e é também o responsável pelo processo de certificação do clube, ou seja, do futebol de formação do clube. Tiago, bem-vindo à Hora Azulgrana. Tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Vou começar por esta. Como é que o futebol de formação tem vindo a desenvolver a sua atividade neste período de confinamento? Bem, boa tarde. O nosso principal objetivo foi, desde logo, manter a ligação com os nossos atletas, não perder a ligação com os nossos atletas, isso é fundamental. E por isso, desde logo, o nosso coordenador do futebol de formação, José Melícias, solicitou que todos os treinadores mantivessem a atividade esta realizada via Zoom, onde tentámos que todas as equipas técnicas realizassem no mínimo 3 treinos semanais a todas as equipas, de maneira que os atletas continuassem a sua atividade de treino diária. Treinos estes, mais numa componente mais física, desenvolvimento mais de capacidades motoras, também com um cariz mais técnico. Nós no futebol, estou mais relacionado ao futebol infantil, e este coordenado também pelo Miguel Jorge, nós tentámos fazer estes 3 treinos, com uma componente física, técnica e tática no final do treino, e também uma maneira de os motivar a não desligar do treino. Lançámos sempre desafios semanais, todas as semanas, como um concurso de toques, um concurso de talentos, de maneira que tivessem sempre uma grande motivação de vir aos treinos, porque sabemos que a motivação de treinar em casa, em frente ao computador, é totalmente diferente do treino dentro do campo. Sentimos também algo com o saturamento dos miúdos estarem na escola, com a escola online, eles depois por fim já estão um pouco saturados do computador, e sentimos que muitas das vezes já a motivação para vir ao treino online também já não é tanta como no início, mas temos de estar sempre com desafios e de forma a que eles consigam estarem motivados. É essencial que os nossos atletas continuem ativos, continuem a treinar, para depois, quando seja possível voltar a treinar e a retoma das atividades, eles estejam mais preparados e não seja tão difícil a retoma dos treinos.
e também um cariz de saúde, porque a atividade física é essencial para a saúde deles e para o seu bem-estar físico. Nós também, com o departamento psicopedagógico, este coordenado pela nossa psicóloga a Andreia Correia, teve um papel também fundamental neste período de confinamento. Desenvolveu ações de formação também a todos os escalões de formação, ações que visavam como é que os atletas, treinadores, pais podiam gerir este controle emocional do confinamento. Muitos estão frustrados, começam a ficar tristes pelo facto de estarem sempre em casa, como todos nós. Impacientes, não é? Uma certa impaciência, não é? Sim. Porque todos querem sair de casa, querem treinar. Claro. E a Andreia teve aqui um papel muito, muito importante com o apoio psicológico dela e com as formações que foi mantendo durante este período. Tiago, sei também que no âmbito deste processo de certificação vocês têm feito sessões de nutrição, que também me parece extremamente relevante, com os atletas. E qual é a importância do departamento de nutrição na formação dos atletas? Sim, o SCUT, para além da formação dentro do campo, também se preocupa pela formação fora do campo. Pretendemos que o atleta do SCUT tenha uma formação assim, 360 graus, que seja uma formação completa, e temos vários departamentos para isso. Temos o departamento psicomotor, que dá todo o apoio do desenvolvimento das capacidades motoras e físicas. Temos o departamento psicopedagógico, exatamente, este liderado pela Andreia, também tem vindo a fazer um trabalho fundamental. E por fim temos o departamento de nutrição, inserido no departamento clínico, e a nutrição é importante, desde o futebol infantil até o futebol júnior. Os nossos atletas têm uma formação relativamente a hábitos alimentares saudáveis, pois a alimentação tem um forte impacto no desenvolvimento físico e motor dos atletas, mas também no próprio rendimento dentro do campo, e também no período de recuperação. A nutrição tem um papel mais importante nos escalões mais velhos, a partir de iniciados até júniores, enquanto nos escalões de futebol infantil, a nossa nutrição visa mais formações a pais e atletas, de como é que os pais devem alimentar as suas crianças, ter noções básicas de alimentação. E quando o futebol mais juvenil, o objetivo passa por ser um acompanhamento mais individualizado, consultas de nutrição se for necessário para atletas em específico, pois o rendimento e o desgaste energético também é maior e é necessário assim um acompanhamento mais individual. Em termos de objetivos e balanço destas formações de nutrição, que balanço vocês fazem nesta altura? Tem corrido bem? Os atletas respondem bem, motivados para aprender os ensinamentos que a nutricionista Valéria lhes passa? Explica-me lá, Tiago, como é que isto tem funcionado? Sim, nós aproveitámos este período de confinamento para fazer estas formações, e o balanço foi, durante este mês de fevereiro, o balanço foi extremamente positivo. Fizemos cerca de 5 formações de nutrição via Zoom e conseguimos abranger todos os escalões de formação, desde os petizes até as júniores, futebol feminino também todos os escalões, infantis, iniciadas e júniores, e também no futsal conseguimos fazer formações de nutrição para todos os escalões. O balanço foi extremamente positivo, tivemos uma boa adesão, grande parte das equipas, tanto atletas, treinadores, encarregados de educação, no caso do futebol infantil, participaram nestas formações. Foi um enriquecimento para todos, tanto para treinadores, atletas, pais. No futebol infantil, digamos assim, as noções básicas de uma alimentação saudável. Apresentámos junto aos pais exemplos de planos alimentares, exemplos de refeição que eles devem preparar para os seus filhos. Temos aqui uma grande preocupação de entrar em contacto com os pais, pois os pais são quem compra
a alimentação e quem claro, faz são os responsáveis pelas refeições, naturalmente. Responsáveis. Claro. E tivemos grande preocupação de sensibilizar os pais do que deve ser uma alimentação saudável. Uma alimentação em dia de treino, uma alimentação em dia de jogo e também a questão da própria hidratação que eles devem seguir. No futebol também, no futebol juvenil, também tivemos uma grande adesão e foi muito enriquecedor. Tivemos aqui a questão também da alimentação neste período de confinamento, quais os cuidados é que eles devem ter neste período, ou seja, como a atividade física é menor, o dispêndio energético também é menor, eles têm que ter os cuidados, ou seja, não podem comer igual como comiam antes, em termos de treinos e jogos. Claro. E tivemos esta preocupação de comunicar o que é que eles deviam, os melhores comportamentos e na alimentação que deviam seguir. Muito bem, nós temos também aqui uma mensagem da nutricionista responsável por este projeto, a Valéria Caraus. Eu vou partilhar aqui a mensagem com os nossos espectadores e a seguir já voltamos a falar, está bem, Tiago? Sim. Olá, o meu nome é Valéria, sou nutricionista e fui a responsável pelas formações de nutrição que decorreram durante este período. A importância da nutrição na saúde e na performance do atleta já está suficientemente documentada. Nesse sentido, a alimentação pode melhorar o rendimento e a recuperação pós-exercício através de estratégias nutricionais bem planeadas e de forma individual. Durante as sessões foram abordadas questões como a importância da aquisição de hábitos alimentares saudáveis, quer para a performance desportiva, quer para a saúde do atleta. Abordámos as recomendações nutricionais para dias de treino, para dias de jogo e, por fim, mas não menos importante, a questão da hidratação. Acho que as formações foram uma mais-valia e foi bastante benéfico a transmissão destes conhecimentos que poderá efetivamente melhorar o rendimento dos nossos atletas. Muito bem, sem dúvida que me parece aqui um depoimento bastante relevante e parece-me ser uma abordagem muito interessante, até porque neste período de confinamento, apesar de todas as dificuldades com que todos nos separamos, vocês, se calhar, através do Zoom, têm mais facilidade, se calhar, em chegar aos pais, não é? E fazê-los ter tempo para vos ouvir do que propriamente naquela azáfama do dia-a-dia, calculo eu. Sim, tem sido também este confinamento também tem coisas positivas. Conseguimos, o Zoom tem sido fantástico para isso. É uma maneira muito mais fácil de ligação com toda a gente e com pais. Depois muitas vezes os pais nos treinos vão pôr o miúdo ao treino e vão fazer as compras ou vão fazer outra atividade e às vezes é difícil de ter esse contacto mais próximo com os pais. E agora temos aproveitado este confinamento também para isso. Muito bem. Tiago, uma última pergunta. O clube tem como objetivo atingir novamente o certificado da Federação Portuguesa de Futebol como entidade formadora e tu, como responsável deste processo, pergunto-te como é que está tudo a correr. Sim, o clube tem o objetivo de sermos certificados no futsal com 3 estrelas, no futebol feminino com 3 estrelas, no futebol masculino com as 4 estrelas e se conseguirmos as 5 estrelas, melhor. Estamos a trabalhar para isso desde o início do ano, desde setembro, desde o início da época desportiva. É um processo difícil, toda a estrutura, todo o clube tem que estar envolvido neste processo, mas está a correr bem. Posso explicar rapidamente este processo. É um processo que tem desde os dados gerais, ou seja, temos que recolher toda a documentação de todas as pessoas que trabalham no clube, no departamento de futebol formação, desde os seus currículos, registros criminais, todas as pessoas têm de ser identificadas. Temos que apresentar o orçamento do futebol formação, temos que desenvolver um manual de integração e de boas práticas que todos os atletas e encarregados de educação e treinadores devem seguir. Temos que definir uma política de recrutamento, isso tem que estar tudo muito bem estruturado. Temos que definir a nossa política de futebol de formação, a estrutura, como é que está a estrutura organizada do nosso departamento clínico.
temos que ter um acompanhamento escolar, pessoal e social. Este é realizado pela nossa psicóloga, a Andreia. Tem uma intervenção no âmbito escolar e social, mas também uma intervenção na performance desportiva dos atletas e treinadores. As nossas instalações, temos de ter o cuidado das nossas instalações estarem operacionais e em excelentes condições para a prática do futebol. E é um processo que temos de estar sempre atentos ao pormenor. Temos que ver o manual, este manual de certificação que o clube tem que seguir, onde define os princípios e todas as normas de conduta que o clube deve seguir. É um processo difícil que envolve toda a estrutura do clube, mas está a correr bem. Tivemos agora uma fase de avaliação, uma pré-avaliação que decorreu agora em fevereiro, com três reuniões com a Federação. Fomos muito elogiados no nosso trabalho e na candidatura, que já está em andamento. Fomos todos elogiados pela Federação, mas é um projeto que, pronto, temos de estar atentos até ao final da época desportiva. Estamos agora a meio e queremos que em junho tenhamos uma avaliação positiva nas três certificações, e penso que tem tudo para correr bem. Um grande trabalho de toda a estrutura do clube, que tem apoiado imenso o trabalho de todos, e vamos de certeza ter a certificação novamente no futebol, futsal e futebol feminino. Seguramente que sim. Tiago, quero desejar as maiores felicidades, quer a nível da carreira como treinador, agora neste caso nos Benjamins, também neste processo de certificação. Desejar-te as melhores felicidades, que a época corra, apesar de ser uma época tão atípica, que acabe por correr da melhor forma possível. E aos nossos espectadores, pedir-lhes que fiquem comigo, porque na terceira parte teremos aqui uma entrevista diretamente para o Brasil com o Fernando Bighetti, uma glória do Torriense no início dos anos 90, que subiu inclusivamente à primeira divisão, fez parte dessa equipa, com alguns convidados de surpresa. Fique comigo, não perca. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Hora Azulgraná. Já tenho comigo Fernando Bighetti, 58 anos, ex-jogador do Torriense, que fez parte da equipa que subiu à primeira divisão em 1991 e que ainda hoje segue o clube de perto, diretamente do Brasil. Bighetti, muito bem-vindo à Hora Azulgraná. É um grande prazer tê-lo aqui connosco. Conte-nos, o que é feito de si hoje em dia? Boa noite a todos aí de Torres Vedras. É um prazer imenso estar falando com vocês depois de tanto tempo, né? Poder saber que muitas pessoas antigas de Torres Vedras vão poder ouvir essa entrevista, e isso para mim é muito gratificante, é muito bacana. Eu estou morando em Pederneiras, onde eu sempre morei, né? Meu filho era pequenininho, como você viu nas fotos aí. Hoje já estão tudo homens. E aqui estamos bem, está tudo bem, estou trabalhando, né? Porque não dá para parar, né? Claro. Estou trabalhando e estou com tenho muita saudade de Portugal, né? De Torres Vedras principalmente, onde vivi quase 8 anos, né? E minha carreira praticamente foi feita aí. Então, tenho muita saudade da turma aí, dos amigos todos que eu deixei. Com certeza. Bighetti, você esteve no Torriense entre 1986 e 1992. Hoje, passados quase 30 anos desde que saiu, como é que recorda a sua passagem aqui pelo clube? Olha, foi uma passagem muito boa até o último ano, né? Que eu tive uma lesão. Já não estava no Torriense, mas a passagem minha pelo Torriense foi muito boa, né? Tive subida para a divisão de honra, subida para a primeira divisão, né? A gente tinha uma equipe composta por muitos bons jogadores, entendeu? Um treinador que na época que eu comecei no Torriense foi o Gesualdo Ferreira, né? Era um mestre para mim, né? No futebol. E já lá vamos recordar esse momento em que veio para o Torriense, mas sem dúvida que a sua passagem aqui por Torres Vedras fica marcada por essa subida de divisão, não é? Que é o momento mais alto. Mas Bighetti, vamos recuar aqui um bocadinho ainda mais, vamos recuar ao início da sua carreira, e gostava de lhe perguntar, como é que você começou a jogar futebol assim de uma maneira mais séria? Como é que começou a sua carreira? Olha, eu morava aqui em Pederneiras,
Aí meu pai sempre gostou de futebol, meu irmão, que é o Hélio, você deve saber, jogou em Portugal também, jogou no Estrela Amadora, jogou no Torriense. E meu irmão também, que é mais velho que eu, também já jogava futebol. E eu comecei no Noroeste de Bauru, fui para o Matsubara de Cambará, que era uma escola, assim, vamos dizer, top, né, do futebol na época, entendeu? Tipo São Paulo, Palmeiras, Corinthians, tá? Só para você ter uma ideia, mais ou menos. O Matsubara era assim, entendeu? Temos de alojamento, campo, tudo. Era Tinha muito boas bom. condições, não era? Isso. Então, eu fiz lá minha carreira de juvenil, júnior, né? Aí, com 18 anos, eu fui para Hong Kong, na China, onde fiquei 6 meses jogando no Tung Sing. Foi uma experiência boa para mim, E aprendi muita coisa. como é que surge um convite para ir jogar em Hong Kong? Foi assim, porque o clube do Matsubara era um clube japonês. Ok. Né? Então, eles tinham um contrato com os chineses lá, amigos, e não sei como também que eles descobriram isso, mas eu acho que por intermédio deles serem japoneses e eles serem chineses, talvez entraram em contato e eles se interessaram pelo futebol meu e mais 4 jogadores foram juntos, né? E como é que Então, foi foi essa por isso. experiência lá em Hong Kong? Olha, foi muito boa, cara, muito boa. Apesar de muito cansativa, né? A viagem muito cansativa, são 24 horas de voo. Tivemos que ficar 7 dias na Tailândia, esperando para aprontar a documentação para poder entrar em Hong Kong. Mas o campo lá só tinha um campo para jogar todo o campeonato, então você jogava a cada 15 dias. Era meio difícil o negócio, né? Para treinar não tinha campo para treinar, às vezes tinha que treinar na rua, mas era meio limitado, né? Vamos dizer assim, entendeu? Mas o estádio deles era muito bom e eles tinham condições financeiras e tudo. Foi uma experiência boa para mim. E depois regressa ao Brasil. Depois regressei ao Brasil. Exatamente. Aí tive jogando no Noroeste de Bauru de novo, já na primeira divisão. Meu irmão já estava em Portugal, né? Já estava no Estrela Amadora. E aí me indicou pro seu Ângelo. Não sei se você recorda dele ou não. Eu não o recordo. Ângelo foi um diretor do Benfica, né, há muitos anos atrás. E me levou para o Benfica para treinar lá. Portanto, você vem do Brasil treinando... já com o propósito de ir treinar ao Benfica, é isso? Isso, já saí daqui com o propósito de ir para o Benfica. Ok. Aí, quando cheguei no Benfica, estava assim com alguns problemas. Era na época do John Mortimer, que era o treinador, e o Gesualdo Ferreira era o adjunto. Era o adjunto. Então, aí eu fiquei lá 2, 3 meses treinando. Aí acabou não dando certo, aí eu fui para o Atlético de Portugal, na Tapadinha. Na Tapadinha, sim. Onde assina um contrato de 1 ano, é isso, Liguete? Isso, aí assinei um contrato de 1 ano, né? Foi quando eu trouxe para Portugal a minha esposa, meu filho. E como é que correu essa temporada, essa primeira temporada no Atlético? Como é que lhe correu? Olha, foi muito bom, cara. O Atlético me acolheu muito bem, sabe? Fez tudo que podia por mim. Aí apareceu o Torriense, que o Gesualdo foi para o Torriense, como já me conhecia, né? E quis me levar para lá, tanto eu como o José Coceiro, você deve conhecer bem, né? Que foi um zagueiro que jogamos junto, acho que durante 5 anos, né? Então ele me levou para lá, para o Torriense, fez uma proposta boa para mim. E o pessoal do Atlético era mais limitado, né? O Atlético era um clube pequeno na época, né? Então não tinha condições de bancar, aí eu fui para o Torriense. Mas então, foi muito boa, a passagem minha pelo Atlético foi muito legal, cara. Os diretores, todos são muito bons. Correu muito bem. E começa então uma aventura de 6 anos no Torriense, onde está 6 temporadas. Quando chegou ao Torriense, faça-nos mais ou menos aqui um filme de que clube é que encontrou, até para percebermos as diferenças para hoje em dia. Como é que era o Torriense nessa altura? A Torriense, na verdade, era um clube amador, né? Treinava à noite e os jogadores trabalhavam de dia e tinha poucos jogadores que o Gesualdo começou a integrar na equipe, né? Que era eu, o Luiz Fernando, que era brasileiro também, né? O Coceiro e acho que mais 1 ou 2 só, que não trabalhavam, só jogavam. E aí o Torriense era campelado na época
né? Não tinha o relvado. Era muito precário ainda, mas foi aí que começou a subida do Torriense, entendeu? Os diretores já era, se eu não me engano, o José Agostinho era um dos diretores, vice-presidente, se eu não me engano. E então a turma começou a investir no clube e acreditar, né? E o Torriense foi subindo, cara, sabe? Foi indo. A gente começou a ficar em 5º lugar. No outro ano ficamos em 3º. E aí subimos para a divisão de honra. Aí foi quando o clube, se eu não me engano, relvou o campo, né? Que foi a coisa mais bacana que eles fizeram. Eu acompanhei tudo, né? Essa parte do Torriense, desde aquela época do campo pelado até o relvado e até a subida de divisão. Então é muito bacana, cara, sabe? Eu fiquei muito feliz de você ter essa iniciativa, sabe, de me convidar. Fico muito contente porque para mim foi muitos anos de alegria aí no Torriense, sabe? E para nós é sempre também uma honra podermos ir ao encontro destas pessoas que marcaram o passado do clube e contarmos aqui um pouco da história para as novas gerações que estão neste momento a seguir o Torriense. Miguel, quero-lhe fazer aqui uma pergunta. Trabalhou com treinadores de renome do futebol português no Torriense, trabalhou com Josualdo Ferreira, como referiu há pouco, trabalhou com Mário Wilson, José Meniz, Eurico Gomes e Manuel Cajuda. Sei que deve ser difícil responder esta pergunta, mas qual deles recorda com mais saudade? Gesualdo Ferreira. Para mim foi o melhor treinador que eu tive, sabe? Apesar dele não ter sido jogador de futebol, né? Foi um professor maravilhoso, sempre... E um grande conhecedor do jogo, não é, Biguetti? Sim, eu acho que ele era muito adiantado em relação ao tempo, entendeu? Ele já via coisas assim que hoje estão fazendo e que ele já fazia na época, sabe? Então eu me identifico muito com ele, entendeu? O Gesualdo Ferreira para mim foi um mestre de futebol. Infelizmente, quando ele veio para o Brasil agora, não deu certo porque pegou um time do Santos meio desestruturado, entendeu? Numa fase ruim. Campeonato Brasileiro, vocês sabem aí, é um campeonato muito complicado, né? Jogos de quarta, terça, domingo, então é difícil. E ele pegou uma situação complicada, mas ele foi o melhor treinador que eu tive, foi ele, cara. É um homem maravilhoso, como treinador e como pessoa. Você lembra-se de alguma história engraçada que tenha vivido no balneário do Torriense, seja com o Josualdo ou com outro treinador que queira assim partilhar connosco? Olha, tem uma passagem, cara, assim, muito engraçada, né? Que foi quando nós subimos divisão e o jogo foi lá em Maia, né? E o jogo do Viseu, lá em Viseu, o Viseu não podia ganhar e nós tínhamos que ganhar, né? Para subir de divisão. E foi muito engraçado, cara, que foi um jogo muito tenso, né? Um jogo nervoso. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. E aí foi, e o time não fazia o gol, entendeu? E o time de Viseu já tinha ganhado lá, já tinha acabado o jogo aos 90 minutos. Começou aquele clima ruim, né? No banco de reserva nosso. Eu, que era zagueiro, já estava jogando de centroavante. Então tava aquela tortura. E quando deu uns 90 minutos, cara, foi muito engraçado que os diretores ficaram bravos, sabe, já nervosos, desceram para os vestiários, entendeu? E já tava com 90 minutos, né? Tipo assim, acabou para nós, né? Entendeu? E aí ficou, rapaz, os caras foram embora lá para dentro, bravo, e nós ali, entendeu? Aí saiu um lance, o Rosário foi na linha de fundo, cruzou, cara, e eu chutei, pegou no zagueiro deles, um infeliz, que acho que era Eliseu o nome dele, o zagueiro do Maia, foi infeliz pra caramba, cara. Até acharam que ele tinha colocado a bola para dentro, mas não foi, cara. Quando eu chutei, pegou nele e entrou. E nós fizemos o gol, entendeu? E aí os diretores não viram isso. E aí nós começamos a comemorar, cara. Foi uma maior festa, entramos no vestiário e eles tudo bravo lá dentro, cara. Achar que não tinham conseguido, não é? Mas o que é? Eles falaram, não, o que aconteceu? Que vocês estão aí dando risada? Pô, mas nós subimos, cara, nós ganhamos. Como assim vocês ganharam? Nós ganhamos. Eles, tipo assim, saímos de lá com 90 minutos, estava 2-2, né? E eles nem sabiam que a gente tinha ganhado. Não tinham visto o momento. Se alguém já contou essa história uma vez. Eu não o conhecia ainda. Foi muito engraçado, sabe? Eles fizeram a festa e tudo, mas eles estavam muito bravos, cara. Desceram antes de acabar o jogo e foi muito engraçado isso daí, sabe?
Biguetti, falando concretamente desse momento inolvidável da nossa história, como é que depois foi a festa? Ou seja, eu calculo que essa viagem depois da Maia até Torres Vedras tenha sido muito animada, não é? E depois como é que foi também a recepção em Torres Vedras? Tem memórias desses momentos? Sim, eu não sei se a sede do Torriense ainda é no mesmo lugar ou não. Já não. Não é mais, né? Sim, você está a falar do edifício. Então, mas foi uma festa muito bacana, né? Nós viemos de ônibus, chegamos lá, a cidade inteira estava parada, todo mundo esperando a gente, chegamos lá quase à noitinha já, e varou uma noite na festa, torcedores, todo mundo... Nossa, o pessoal ficou maluco, né? Porque fazia muitos anos que não subia para a primeira divisão, e, nossa, foi emocionante demais, cara. Foi muito bom. Eu tenho aqui umas pessoas, por isso é que eu não estou neste momento a olhar, porque vou aqui juntar aqui umas pessoas à nossa conversa que vão recordar justamente esse momento que o Biguetti viveu. Falta-me só fazer aqui também uma situação muito rápida para juntar aqui uns amigos à conversa que vão seguramente gostar de recordar este momento consigo. Toinha. Vamos só esperar que eles consigam conectar-se. Toinha. Falta só a parte do som. Qualquer um deles está aqui com algumas... Henrique, já nos consegues ouvir? Henrique, já cá estás. Já. Boa noite, Henrique. Boa noite, Marco. Penso que não preciso de apresentar o Biguetti, pois não? Grande Fernando Biguetti, grande central, que saudades. Ei, meu amigo, que saudade de você. Fernando, como é que estás? Tô bem, estás cara, estou feliz de ver vocês agora. Eu também, pá. Olha, o Rafa, como é que está? O Júnior? Tá beleza, tão bem, cara. Eu estava falando pro meu filho antes da entrevista, estava falando para ele, ó, tem um amigo meu da rádio, o Henrique Correia, cara, é um cara sensacional. E o Marcos teve a oportunidade de pôr você aqui, cara. Puta vida, muito bacana. Ele quando me disse hoje para Toinha, boa noite. ser o convidado. Olá, boa noite. Continua, Henrique. Estava a dizer ao Fernando que quando tu me disseste que ele ia ser o convidado, epá, foi uma alegria imensa, porque tenho muitas saudades do Biguetti, grande jogador, grande pessoa, grande amigo, grande família. Muitas e boas recordações de Torres Vedras e muitas saudades de todos os torrienses. Toinha, boa noite também, que já estás aqui connosco. Também penso que não preciso de apresentar o Biguetti, não é? O Fernando Biguetti, como o Henrique dizia, foi um jogador que marcou o Torriense também. A passagem dele por aqui não há palavras para descrever. E ele já fazia parte da nossa família. E pronto, o Biguetti foi um esteio na defesa do Torriense, que tivemos aqui épocas espetaculares, e ele foi um dos grandes jogadores, um grande esteio da defesa do Torriense, que nos ajudou a levar à segunda liga, na altura era a segunda divisão de honra, e depois à primeira também, não é? Exatamente. Toinha e Henrique. Eu estava aqui a falar com o Biguetti sobre aquele jogo da Maia, não é? E o Biguetti estava-nos a recordar o remate que fez e a bola que sofreu um ressalto e que acabou por fazer o gol decisivo, e contou-nos também aqui uma história muito interessante de que os dirigentes do Torriense já não acreditavam na vitória, já tinham recolhido ao balneário, nem sequer sabiam que tinham feito o terceiro gol. Eu agora vou começar aqui pelo Henrique, e o Henrique narrou esse gol, deve ter sido um dos gols que mais gostou de narrar. Henrique, como é que tu recordas esses momentos? Olha, um abraço ao Toinha também, essa grande figura do Torriense. Grande figura, sem dúvida. Esse momento é inesquecível e vai ficar para sempre registado na minha memória. Eu lembro-me perfeitamente que o António Rola foi o árbitro desse jogo na Maia, no estádio Vieira de Carvalho, salvo erro o nome do estádio. E o António Rola, nós estávamos a narrar o jogo, ele deu 4 minutos de compensação. Na altura eu acho que ainda não havia os minutos de compensação, mas no nosso cronómetro já íamos com 94 minutos. E o António Rola já tinha olhado 2, 3 vezes para o relógio e nós já tínhamos dito que o jogo vai acabar. Pelo menos 2, 3 vezes nós dissemos isso.
e de facto aquele lance em que o Elísio tirou o protagonismo ao Biguetti, mas se o Elísio não faz autogolo, o Fernando tinha feito o golo, que ele estava ali para encostar e o Elísio só faz autogolo porque de facto o Fernando estava ali e ele sabia que se ele não tocasse na bola, o Biguetti marcava o golo. E de facto foi um jogo que fica marcado na história do Torriense. Todos os torrienses que viveram esse momento na Maia e em Torres Vedras ainda hoje se recordam desse momento fulgurante do clube. Eu lembro, o Toinha sabe, e o Fernando também, que o Maia nesse dia meteu os bilhetes a um preço altíssimo, em que as pessoas que foram de Torres Vedras, cerca de uma centena, mais coisa menos coisa, centena e meia, ficaram todos na parte de fora do estádio a ver o jogo, e a equipa do Torriense, quando entrou em campo, os adeptos estavam junto a um portão, mas na parte exterior do campo, a vibrarem, mas obviamente sem verem o jogo. Foi de facto uma jornada inesquecível e eu, obviamente que foi o momento mais marcante da minha carreira como relator e portanto foi o mais vibrante, mais emocionante e foi a grande alegria desportiva que eu tive na minha vida. Toinha, vou-te fazer a mesma pergunta. Como é que tu recordas esta tarde inesquecível da subida do Torriense à primeira divisão? Olha, foi uma coisa inesquecível, não há palavras. Eu, entretanto, o Biguetti está a ver-nos, não é? Está a ver, sim. Sim. Claro, estou te vendo. Eu comecei a falar dele, mas nem o cumprimentei para mandar-lhe um grande abraço. Está me ouvindo? E fica... Tudo bem, Fernando? Biguetti? Tudo bem, é um prazer ver você e falar com você, viu? É um prazer imenso rever você, cara. Opa, da minha parte é a mesma coisa. Fico muito contente de te ver. A família, está tudo bem aí no Brasil? Está tudo bem, graças a Deus, está tudo certo, tudo bem, estamos tranquilos ainda. Apesar dessa doença que está afetando todo mundo, mas aqui estamos bem, graças a Deus. É verdade, olha, fico muito contente por saber. Nós por aqui também vamos escapando ao vírus e estamos aqui a fazer força para que as coisas normalizem e para que o Torriense volte novamente à segunda liga, primeiro e depois à primeira liga. Portanto, esta direção está a apostar forte na subida do Torriense novamente. A última vez foi connosco, nós tivemos imenso orgulho em participar nessa subida do Torriense, ou nas duas subidas consecutivas, e estamos a ver se conseguimos levar o Torriense novamente a esses patamares. Voltando agora à pergunta do Marco em relação a esse jogo, portanto, eu nessa altura já estava no banco, a meio da época, como tu te lembras, eu deixei de jogar e passei a treinador adjunto do Cajuda, né? O Cajuda não trazia adjunto, e eu lembro perfeitamente desse lance, o cruzamento foi feito pelo Baltazar, né? Aquele pé esquerdo que o Baltazar tinha, que fez um cruzamento a rasgar para a grande área, ali para as costas da defesa, entra ali para a zona de penalti, ou para a pequena área quase, e tu, quando estavas a aproximar da bola para poder encostar e fazer golo, o Elísio, o central do Maia, ao afastar a bola, que tentou afastar, tirar a bola para que tu não chegasses à bola, ele acabou por fazer um autogolo, a bola ainda bateu na trave e entrou, não é? Houve pessoas que disseram que ele fez de propósito, mas não foi de propósito. Não fez. Se ele não fizesse, eu fazia. Exatamente, tu estavas ali só para encostar, como se costuma dizer, né, na gíria do futebol, ele era só encostar e fazias o golo. E ele, ao tentar antecipar-se para tu não fazeres o golo, ele, coitado... Exatamente. A bola bate no poste e foi para dentro. E como o Henrique dizia, houve pessoas do Torriense que já estavam a abandonar o estádio. Mas agora, voltando ainda àquilo que o Henrique disse, o Henrique Correia, foi difícil os adeptos do Torriense entrarem, eles meteram os bilhetes muito caros, mas depois houve uma negociação qualquer e as pessoas acabaram por, grande parte das pessoas, por entrar, eles baixaram depois o preço dos bilhetes e muitos dos adeptos do Torriense ainda conseguiram entrar no estádio e viram esse jogo épico que nós conseguimos ajudar a levar o Torriense à primeira divisão. Foi uma coisa que não fica para sempre gravado na nossa memória, né, Biguetti? Sim, com certeza. Biguetti, mais emocionante, nosso. Biguetti, eu agora perguntava-lhe assim, a pergunta ao contrário, ou seja, que recordações você tem tanto do Henrique Correia, que sei de quem é muito amigo, e do Toinha, que é uma figura incontornável aqui do Torriense?
O Henrique, eu não tenho nem palavras para dizer, cara. Foi um amigo sensacional, sabe? E a gente tem lembrança aqui, sempre falando. Eu não imaginava nunca que você fosse trazer ele para falar comigo, cara. E eu ainda falei pro meu filho, falei, puta, tem um amigo meu, cara, sensacional, que era da rádio. Não deve estar mais na rádio, não sei. Falei, mas faz tanto tempo. E aí você me aparece com ele, cara. É sensacional, cara. É uma emoção muito grande, é um prazer maior que eu tenho ver o Henrique e o Toinha, né? Que o Toinha é uma pessoa maravilhosa, sempre foi um homem muito digno, sensacional, uma pessoa maravilhosa, como amigo, como jogador, como profissional, não tem nem o que falar, né? Sensacional, cara. Fernando, tenho que também lhe dizer que tínhamos tudo certo com o conselho para estar aqui presente, mas certamente que a fazeres de última hora impediram a sua presença. Estava tudo certo, mas certamente que houve ali algum contratempo de última hora que impediram a presença dele, mas devo-lhe dizer que ficou muito interessado, mal lhe disse que ia ser o nosso convidado, quis muito participar e também pediu para que depois no filho possa dar o seu contacto para que vocês possam reatar a grande dupla de centrais, agora certamente uma grande dupla de amigos, e recuperar aqui algum tempo perdido na vossa relação. Portanto, um abraço também do José Coceira para si. Muito obrigado, viu? Fala para ele que eu gosto muito dele, sempre gostei, sempre se demos bem, sempre fomos uma dupla de zaga muito boa e tenho muitas saudades de todo mundo, e do Passos, do Margaça, que era um grande amigo, sabe, dentro e fora do campo, o Jorge, o goleiro, né, um parceiro sensacional, e foi uma equipe que jogou junto praticamente 4, 5 anos, né, não foi um ano, nem meia época, né, então jogamos junto quase 4 anos, 5 anos, o Gesualdo montou uma equipe e essa equipe subiu para a divisão de honra, subiu para a primeira divisão. Esta imagem diz alguma coisa? É. Nossa senhora, é esse time aí. Cá está você, com o Coceiro aqui em baixo, o Rosário, enfim, uma grande equipa que fez história no Torriense. Muito legal. Passos, Margaça. O Sardinheiro também. Sardinheiro também. Toni, zagueiro. É o Coceiro lá embaixo. Sardinheiro era uma figura, né? Sensacional, né? Era um grande médio, Né? Sardinheiro era uma peça rara. Biguete, nós esperamos por ti em Torres Vedras. Quando quiseres, já sabes, tens sempre uma porta aberta. Eu tô pensando, ver se o ano que vem pode ser que eu vá para Portugal passear. Quando vieres a Portugal, já sabes. Com certeza vou fazer uma visita para vocês aí. Nessa altura gravamos uma nova entrevista, mas no estado da Manuel Marques, fica prometido. Vou fazer questão, hein? Ok. Eu vou agradecer muito ao Henrique Correia e ao Toinha a presença no programa. Ainda vou ficar aqui consigo, Biguete, mais um bocadinho, tenho mais umas perguntas para lhe fazer. Mas vou mandar um grande abraço ao Henrique e ao Toinha, de quem tenho a honra de ser amigo, e desejar-lhes todas as felicidades e mais uma vez agradecer imenso a presença deles aqui na nossa Hora Azulgrana. Olha, Marco, só para me despedir do Biguete e um abraço para o Toinha, eu que Toinha estamos várias vezes juntos. Mas para o meu grande amigo Fernando Biguete, ele sabe a consideração e a amizade que eu tenho pela família dele, pela Sandra, pelo Rafa, pelo Júnior, por ele. Ele já sabe, quando vier a Torres Vedras, na minha casa tem sempre um espaço para permanecer, portanto será sempre um prazer, e eu gostava muito de ver o Biguete, porque foi um grande amigo que eu fiz nas lides do futebol, e portanto depois do programa podes dar-lhe o meu contacto, porque é com muito gosto que eu receberei em Torres Vedras. Um abraço, combinado. Muito obrigado. Fica combinado. Marco, agradeço-te imenso e agradeço ao Fernando este momento, que é um grande momento para mim. Grande abraço, Henrique. Um abraço, boa noite. Grande abraço, boa noite. Um abraço, Fernando. Abraço, Henrique. Foi um prazer falar com você, cara. Sensacional. Tudo ver você bom. De novo. Pega meu contato aí para a gente poder falar no WhatsApp. A gente conversar. É um prazer imenso, cara, ver você bem. Entendeu? A família tá tudo bem, tá tudo certo. Felizmente tudo bem, já tenho um netinho, está tudo ok. Eu também já tenho uma neta de 4 anos. Do Júnior. Do Júnior. Boa. E tenho minha filha, que você não conhece.
Que é a Flávia. Tua filha não. É Essa mais foi novinha, não é? aqui, aqui no Brasil. Pois. Olha, e o Rafa, como é que ele está? Tá bem. É músico, tem Boa, uma banda de boa. rock. Boa. E tu tens a escolinha de jogadores? Tem uma escolinha de jogadores aqui do clube. Né? Ok. Já fazem mais de 10 anos isso, 15 anos quase. Olha, se tiveres aí uns craques, pá, manda-os para o Torriense. Tá precisando aí? O Torriense precisa sempre. Não, tá bom. Marcos, foi um prazer imenso, viu? Ver você. Grande abraço, amigo. Grande Henrique, abraço. um abraço. Gostei Agora muito, Marco. vou dar a palavra agora. abraço. Adeus, Henrique. Vou dar agora a palavra ao Tudo Talinha bom. também, se puderes despedir do Biguete. Pega meu contato, hein? Fique descansado, Ok, Biguete. Fernando, Fique abraço. descansado. Tudo bom. Fernando, olha, foi um gosto enorme para estar aqui contigo. Desejar-te, eu faço as palavras do Henrique, faço minhas palavras também. Se vieres a Portugal, se vieres aqui a Torres Vedras, também a minha casa está aberta também para ti e para a tua família. Desejar-te o melhor do mundo, para que esta amizade ficará para sempre, até os últimos dias da nossa vida. Foi um gosto enorme estar aqui contigo e desejar tudo bom para ti e para a tua família. Como disse o Henrique, o Rafa, o Júnior. Foi o Júnior que veio cá a Torres Vedras, não foi? Fernando, obrigado. Foi. O Júnior, exatamente, eu tive a oportunidade de estar com ele. Olha, um grande abraço, tudo bom para ti e para os teus, e até um dia destes. E vou ficar também com o teu contacto, podes pedir ao Marco também o meu contacto. Eu depois trato desse assunto. Ok. Então vou pedir Talinha e Henrique que desliguem, que é para a nossa chamada continuar. Pode ser? Ok, está bom. Grande abraço para vocês. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, um abraço, viu? Um abraço, Fernando. Manda um abraço para o Margaça, para o Passos e para o Margaça, para o grande Margaça. Olha, sabes, nós ainda jogávamos aqui nos veteranos, eu e o Margaça ainda. Ai, que bom. Pandemia, pá. Ainda jogávamos. Bacana, cara. É espetacular, pá. Um grande amigo também, um grande capitão. E os nomes que tu falaste aí também. Sensacional, cara. O Andrade. O Jorge, o Totoni, todo aquele pessoal, olha. Eu não vou tirar. Boa, muito bom. O Marcos está com pressa também aqui na emissão. Um grande abraço, tudo bom para ti, hein? Tá, para você muito também. Bom. Obrigado, viu, da presença aí. Tchau, tchau. Muito bem. É sempre bom recordar estes momentos, não é? Nossa, ô Marcos, você foi sensacional, cara. Eu ainda esperava essa, viu? Ainda estou aqui a tentar que tenhamos o José Coceiro. Vamos ver se conseguimos. Aliás, ele está a entrar agora mesmo. Ainda vamos ter José Coceiro. José. Olá. Muito boa noite, José. Muito bem-vindo à Hora Azul Graná. Tudo bem. Tenho aqui o Fernando Biguete e penso que não preciso de o apresentar, não é? Epá, parece que conheço esse tipo, mas vamos ver. Ó José, eu gostava de... meu parceiro. Parceiro, como é que é? Eu estou bem, e você? Eu também. Quanto tempo, hein? É verdade, ainda joga bola. A melhor dupla de zaga do Torriense foi essa. O José Coceiro e o Fernando Biguete fizeram uma grande dupla de centrais durante vários anos. José, eu gostava de lhe perguntar que recordações tem aqui do Fernando e que me falasse um bocadinho dessa dupla de centrais que vocês constituíram no Torriense. Tenho as melhores, não é? Tenho as melhores recordações. Para mais porque somos amigos, não é? Era muito mais do que o futebol. Aliás, foi isso que fez com que aquela equipa conseguisse ter sucesso. Foi muito mais o nosso espírito do que propriamente, muitas vezes, a qualidade. Foi muito mais o empenho, a amizade, o relacionamento que nós tínhamos. Era fantástico, não é? Com ele era assim, eu estava sempre salvaguardado, com ele estava sempre defendido. Ali atrás, ele controlava ali os ânimos. Fernando, que recordações tem desta dupla de centrais com o José Coceiro? Viu, Coceiro? É um prazer imenso ver você, cara. Ver você bem. Olha, uma saudade imensa. Faz muito tempo. Não? Faz tempo, hein? Pô,
20. Caramba! 20. Pai, muito bom. Portanto, vocês já há mais de 20 anos que não se viam, muito sensacional, cara. Há mais de 20 anos que vocês não tinham a oportunidade de se reencontrar, é isso? É isso mesmo. Já não nos víamos há mais de 20 anos. Muito bom. Fica também prometido que no fim eu vou partilhar os vossos contactos entre vocês para que possam também depois, com mais calma, conversar. Mas devo dizer que para mim é uma grande honra tê-los aqui e juntar esta grande dupla de centrais aqui comigo é absolutamente memorável. José, estava também há pouco a recordar com o Biguetti aquele jogo glorioso na Maia, que certamente também para si foi muito especial. Que recordações tem dessa tarde em que o Torriense volta à primeira divisão? Recordações é aquela parte final do jogo em que o Fernando foi lá para a frente, tinha que ir resolver o jogo. Já víamos aquilo, já estávamos a ver que não conseguíamos, não é? Mas acreditámos sempre. Não, foi fantástico, foi fantástico. Tenho várias imagens dos festejos. O Fernando é capaz de se lembrar. Talvez das melhores imagens que nós temos é do Tó Portela mandar umas de Sportex para os adeptos e eles devolverem as botas. Era uma história única, sempre foi uma história. Não, mas foi fantástico. Foi fantástico porque ninguém acreditava no início, quando tudo começou, no ano anterior. Ninguém acreditava que, passado 2 anos, nós conseguimos chegar à Primeira Liga. Não é? E, portanto, foi o culminar. Aliás, foi a partir daí que a equipa se partiu, foi a partir daí que nós nos separámos quase todos. Mas até lá foi fantástico. De certa forma, vítimas do vosso próprio sucesso, não é? Porque, entretanto, foram para outras paragens. Não só. Acho que a maior parte de nós não se queria separar, mas pronto. São outras histórias, ficarão para outros dias. Ficam para outros episódios. É uma longa história. O Biguetti ficou mais um ano, depois também saiu. Mas foi muito bom. É melhor recordar as coisas boas. Foi muito bom mesmo. Exatamente. Muito e para mim também devo dizer que foi muito bom ter-vos aqui. Biguetti, não sei se quer mandar alguma mensagem aqui ao José, aproveitar esta oportunidade, sendo que depois eu naturalmente vou partilhar os vossos contactos, mas se quer enviar aqui uma mensagem ao José Coceiro. Sim, quero falar para ele que ele foi um grande amigo meu, e é até hoje, e sempre vai ser, né? Então, parceiro de sempre, vivemos fase boa, fase ruim, mas sempre tivemos bem, nunca tivemos desavença nenhuma entre nós. Caiu? Penso que não sei. Não. Sei. Não, está cá. Voltou. Vai cair nada. Está ouvindo ou não? Tá, estou a ouvir tudo. Tá? Um grande amigo, um grande zagueiro. Foi muito boa a passagem que nós tivemos juntos. Gesualdo Ferreira, né, Coceiro? Sensacional. E a parte ruim, que nem você falou, deixa para lá, que melhor nem comentar nada. Tá bom. Claro. Você está em São Paulo? Eu tô em Pederneiras. Estado de São Paulo, né? Claro, você sempre está de São Paulo, você não diz o resto, ele só quer de estado de São Paulo. Mas tá tudo bem, cara, tá tudo bem. E você, família, tudo certo? Tá tudo bem, tudo certo. E o Júnior? O Júnior joga futebol? Seja. O Júnior cresceu. Beleza? Fantástico. Cresceu um pouco, né? Já sou veterano já, tenho 35 já. Pô, 35. Nós também estamos bem, é? Pô. Sub-60. 70, só estamos bem. Valeu, um abraço, Coceiro. Um grande abraço, pá, obrigado. Muito bem, para mim foi uma grande honra também. José Coceiro, quero-lhe agradecer imenso a sua presença. Assim que terminar, depois partilho consigo também os contactos para que vocês possam depois também manter esta conversa com mais calma. Mas agradecer-lhe já a sua disponibilidade para aparecer. Para mim foi uma grande honra tê-lo aqui e dizer-lhe que o José Coceiro faz parte da história do Torriense e, portanto, é um dos nossos. Um grande abraço para si.
Grande abraço. Um abraço, Fernandão. Depois eu Obrigado ligo. por você ter ido aí, viu? Obrigado. Foi um prazer te ver, imenso. Eu falo para ti. Tá? Um abraço. Um abraço. Grande abraço, José. Muito boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou só lhe pedir que desligue o José a chamada para podermos continuar. Aí está. Agora sim, já não tenho mais surpresas, Fernando. Já não tenho mais surpresas. Fernando, vamos só aqui concluir aqui a nossa entrevista. Depois, na primeira divisão, o Fernando falava-me há pouco que teve aquela lesão e, portanto, atrapalhou aquele ano e foi o ano que correu menos bem, que o Torrense acaba depois de descer de divisão. É aquela ponta mais amarga que fica nessa memória, não é? Foi um ano meio difícil, né? Porque eu não joguei muito nesse ano e o Manuel Cajuda, que era o treinador, e não deu muito certo, a gente não combinava muito bem, ele trouxe alguns jogadores dele e não foi um ano muito bom para mim, entendeu? Foi um ano meio chato, meio triste, de todos os anos que eu tive no Torrense, muitas vezes como capitão do time, levando o time sempre, e depois ter um ano desse na primeira divisão foi muito triste para mim, né? Não tenho boas recordações dessa primeira divisão. Dessa última temporada. Não foi muito bom para mim, mas... É a história. Independente disso, claro. Né? Entretanto, o Fernando sai para o Amora, depois está no Peniche. Olhando para trás, que balanço faz da sua carreira de futebolista? Então, quando eu fui para o Amora foi muito bom, cara, sabe? No Amora foi muito legal, tive um ano bom lá com o Jesus. Né? Com o Jorge Jesus, que no primeiro ano também estava a começar como treinador, não era? Isso, foi o primeiro ano dele praticamente, né? Então, aí foi quando nós fizemos uma época boa, não subimos divisão, mas também não descemos e tal, então foi bom. E depois, quando eu fui para o Peniche, eu já estava com 32 anos quase, né? E aí tive aquela lesão minha grave, né, do joelho. E quero até que você mande um abraço para uma pessoa muito especial aí, cara, que eu considero muito, que é o seu Armando, tá? O massagista. Não sei se você conhece ele ou não. Não conheço. Então, se você perguntar pro Henrique ou pro Toinho, eles vão te falar. E aí, se você puder, manda um abraço para ele, para mim. Vamos fazer que eu estou mandando um abraço muito grande para ele, porque ele foi o responsável de eu... eu acho que se eu estou andando hoje é por causa dele. Cara. Da sua recuperação. Entendeu? Muito bem. Então, minha recuperação com ele foi sensacional. E ele foi um cara muito, muito bom para mim, cara. Nunca vou esquecer dele. Muito bem. Vamos fazer os possíveis para fazer chegar esse abraço ao destinatário. Biguete, ainda hoje, como é que você acompanha o Torrense? Olha, eu, na época, né, tive aquela uma fase em que eu queria mandar o meu filho para o Torrense, tive para mandar mais um menino daqui, e aí tive alguns problemas aí, o treinador, eu não lembro quem era, Júnior, o treinador? Acho que era o Telinhas, não sei se você conhece. Não. 2008. Foi em 2008 isso. Certo. E eu mandei o meu filho para ir, e mandei um outro menino também, que era um atacante, um ponta de lança. E aí houve umas desavenças aí, entendeu? E eles não foram receber o menino lá no aeroporto. E o menino teve que voltar embora, entendeu? Sim, Fernando, mas eu perguntava-lhe há pouco se tem acompanhado esta temporada do Torrense, esta temporada. Não tem acompanhado esportivamente o clube, então? Não. Ok, portanto não está por dentro dos objetivos da equipa que está a fazer um grande esforço para subir novamente à segunda divisão. Ah, é? É sim. A equipe é boa, Marco? A equipe é boa, está neste momento na liderança da sua série e está a tentar qualificar-se para a fase de subida para depois tentar então ir ao play-off que lhe dará o acesso à segunda liga. Mas tem agora apenas... não tem mais divisão de honra aí, né? Não tem. O Torrense está neste momento, segunda e primeira. Está neste momento numa prova chamada Campeonato de Portugal, da qual apenas sobem 2 equipas, tentando chegar à segunda liga, para depois então, mais tarde, tentar a primeira. Voltar à primeira. Exatamente. Biguete, vamos então encerrar. Eu tenho aqui só mais poucas perguntas para lhe fazer. A primeira era, que melhores recordações tem de Torres Vedras? Olha, da cidade e dos meus amigos, cara. Fiz muitos amigos aí.
Tem muitas pessoas que eu gosto. Hoje você trouxe algumas e eu quero agradecer você por isso. Sua iniciativa foi muito boa, cara. Você foi campeão. Então, meus amigos, foi o que eu consegui de melhor aí, cara, sabe? Os diretores da época que eu estava aí, agradeço a eles todos, são muito bons, gente boa. E é isso. Muito bem. E finalmente, Biguete, para terminar, gostava de lhe pedir que enviasse uma mensagem aos sócios e adeptos de Torriense. Olha, eu só tenho que agradecer, né, aos sócios, aos torcedores do Torriense, porque sempre me acolheram bem, sempre me apoiaram e sempre gostaram de mim. Eu nunca ouvi uma vaia a meu respeito, entendeu? E sempre me respeitaram e sempre torceram muito por mim e sempre gostaram de mim. Então eu só agradeço a eles de todo o coração. Tenho muita saudade deles, né, de muitas pessoas que eu já não vejo há anos, e fico muito feliz de você ter tido essa iniciativa e eu poder até agradecer a todos aí, os torcedores do Torriense, e espero que o Torriense suba de divisão e volte à primeira divisão, cara. E vou ficar muito feliz, com certeza. Muito bem. Biguete, muito obrigado por tudo, foi um prazer conhecê-lo, fazer esta entrevista. Agradecer também na pessoa do seu filho que tornou tudo isto possível, desejar-lhe as maiores felicidades e que possamos fazer a festa da subida do Torriense e também que possamos tê-lo cá em Torres Vedras, quem sabe no próximo ano, quando toda esta pandemia terminar, que nos possa visitar aqui. Será um prazer recebê-lo no Manuel Marques. Com certeza, Marcos. Eu que agradeço a iniciativa sua e você está de parabéns. Fico muito feliz disso e com certeza, se eu for para Portugal um dia, vou visitar Torres Vedras e vou aí na rádio. E com certeza você deve estar aí ainda, que você ainda é novo. Então, esperemos que sim. Com certeza vou falar com vocês aí, sim. Tá? Se vocês me derem a oportunidade. Claro que sim. Com certeza vou. Fica prometido. Muito bem, Biguete, vou pedir-lhe que fique aí só para eu fazer então o fecho do programa. Agradecer a todos os que nos acompanharam nesta Hora Azul Grená. Relembrar que amanhã o Torriense joga às 11 da manhã frente à equipa do 1º de dezembro, no estádio Manuel Marques, um jogo com transmissão em direto no Facebook do Torriense, da ONFM e da Torres Vedras Web, assim como a página de YouTube do Torriense e da ONFM. No domingo, a equipa feminina Torriense joga também às 11 da manhã frente ao Marítimo, na Madeira, um jogo, como disse há pouco, sem transmissão, mas que terá acompanhamento no Twitter do Torriense e no Instagram e no Facebook também do Torriense. A Hora Azul Grená regressa para a semana com um novo convidado. Até lá, tenham um ótimo fim de semana e também uma excelente semana. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, ao seu lado para a vida.